conto dos Reiki. A morte de Atsumori. Quando os Reiki foram derrotados em Ichi-no-Tani e seus nobres e cortesãos estavam fugindo para a praia para escapar em seus navios, Kumagai Naozani veio cavalgando por um caminho estreito até a praia, com a intenção de interceptar um de seus grandes capitães. Nesse momento, seus olhos caíram sobre um único cavaleiro que tentava alcançar um dos navios à distância. O cavalo que ele montava era manchado de cinza, e sua sela brilhava com uma montagem de ouro. Sem duvidar que fosse um dos capitães-chefes, Kumagai acenou para ele com seu leque de guerra, gritando: "Vergonhoso mostrar as costas ao inimigo! Volte!" O guerreiro virou seu cavalo e voltou para a praia, onde Kumagai imediatamente o enfrentou em um combate mortal. Atirou-o rapidamente ao chão, saltou sobre ele e arrancou-lhe o elmo para lhe cortar a cabeça, quando viu o rosto de um jovem de 16 ou 17 anos, delicadamente empoado e com dentes enegrecidos, quase da idade de seu próprio filho, e com feições de grande beleza. "Quem é você?" ele perguntou. "Diga-me seu nome, pois pouparei sua vida." "Não, primeiro diga quem é você", respondeu o jovem. "Eu sou Kumagai Naozani de Musashi, uma pessoa sem importância particular." "Então você fez uma boa captura", disse o jovem. "Pegue minha cabeça e mostre para alguns do meu lado, e eles vão te dizer quem eu sou." Embora ele seja um de seus líderes, refletiu Kumagai, se eu matá-lo, isso não transformará a vitória em derrota, e se eu poupá-lo, não transformará a derrota em vitória. Quando meu filho Kojiro foi apenas levemente ferido em Ichi-no-Tani esta manhã, isso não me doeu? Como o pai desse jovem ficaria triste ao saber que ele foi morto. Vou poupá-lo." Nesse momento, olhando para trás, viu Doi e Kajiwara chegando com 50 cavaleiros. "Ai, olhe lá!" ele exclamou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Embora eu poupe sua vida, todo o campo está cheio de nossos homens, e você não pode escapar deles. Se você deve morrer, que seja por minha mão, e eu farei com que orações sejam proferidas para o seu renascimento no paraíso." "De fato deve ser assim", disse o jovem guerreiro. "Corte minha cabeça imediatamente." Kumagai estava tão dominado pela compaixão que mal conseguia empunhar sua lâmina. Seus olhos nadaram e ele mal sabia o que fazia, mas não havia como evitar. Chorando amargamente, ele cortou a cabeça do menino. "Ai", exclamou, "que vida é tão dura como a de um soldado? Só porque nasci de uma família guerreira devo sofrer esta aflição. Como é lamentável fazer atos tão cruéis." Ele pressionou o rosto na manga de sua armadura e chorou amargamente. Então, enrolando a cabeça, estava tirando a armadura do jovem quando descobriu uma flauta em uma bolsa de brocado. "Ah!", exclamou ele. Era este jovem e seus amigos que se divertiam com música dentro das paredes desta manhã. Entre todos os nossos homens das províncias orientais, duvido que haja algum deles que trouxe uma flauta com ele. Quão gentis são os modos desses cortesãos." Quando ele trouxe a flauta ao comandante, todos que viram foram às lágrimas. Ele descobriu então que o jovem era Atsumori, o filho mais novo de Tsunemori, com 16 anos. A partir deste momento, a mente de Kumagai voltou-se para a vida religiosa. A luta em Dan-no-ura. Yoshitsune, após sua vitória em Ashima, cruzou para Suo para se juntar a seu irmão. Nesse momento, o sumo sacerdote de Kumano, que estava sob grandes obrigações para com os Reiki,
de repente mudou de ideia e hesitou sobre qual lado deveria apoiar. Ele foi ao santuário de Imakumano, em Tanabe, e passou 7 dias em retiro lá, realizando danças sagradas e rezando diante da divindade. Ele recebeu como resultado um oráculo ordenando-lhe que aderisse à bandeira branca, mas ainda tinha dúvidas. Então realizou uma briga de galos diante do santuário, com 7 galos brancos e 7 rubros. Os galos rubros foram todos espancados e fugiram. Ele, portanto, decidiu se juntar a Genji. Reunindo todos os seus retentores, o número de cerca de 2.000 homens, e embarcando-os em 200 navios de guerra, ele colocou o emblema da divindade do santuário a bordo de seu navio e pintou o nome do deus guardião no topo do mastro. Quando este navio com seu fardo divino se aproximou dos navios de Genji e Reiki em Dan-no-ura, ambas as partes o saudaram com reverência. Mas quando foi visto dirigindo seu curso para a frota de Genji, o Reiki não conseguiu esconder seu desgosto. Para maior consternação dele, Michinobu, da província de Iyo, também veio navegando com 150 grandes navios até a frota de seus inimigos. Assim, as forças de Genji foram aumentando, enquanto as dos Reiki diminuíram. Genji tinha cerca de 3.000 navios e Reiki 1.000, entre os quais alguns de construção chinesa. Assim, no 24º dia do terceiro mês de 1185, em Ta-no-ura, na província de Bungo, e em Dan-no-ura, na província de Nagato, começou a batalha final entre Genji e Reiki. Ambos os lados colocaram seus rostos um contra o outro e lutaram severamente sem pensar em suas vidas, nenhum dos dois cedendo 1 centímetro. Mas como os Reiki tinham ao seu lado um imperador dotado das 10 virtudes e dos 3 tesouros sagrados do reino, as coisas ficaram difíceis para os Genji, e seus corações começaram a falhar. De repente, apareceu algo que eles a princípio tomaram por uma nuvem, mas logo descobriram ser uma bandeira branca flutuando na brisa, sobre as duas frotas, finalmente pousando na popa de um dos navios Genji. Ao assistir à cena, Yoshitsune, considerando-a como um sinal do grande Bodhisattva Hachiman, tirou o elmo e depois de lavar as mãos fez reverência. Todos os homens seguiram seu exemplo e nesse momento, um cardume de milhares de golfinhos apareceu e foi direto para os navios de Reiki. Um dos generais Reiki chamou um adivinho e disse: "Sempre há muitos golfinhos por aqui, mas eu nunca vi tantos antes. O que isso pode pressagiar?" "Se eles voltarem," respondeu o adivinho, "os Genji serão destruídos. Mas se eles nadarem do nosso lado, estaremos em perigo." Assim que terminou de falar, os golfinhos mergulharam sob os navios Reiki e seguiram adiante. Assim, Shigeyoshi, que por 3 anos foi um leal defensor de Reiki, decidiu que tudo estava perdido. Abandonando sua lealdade, desertou e se juntou ao inimigo. A estratégia de Reiki foi de colocar os guerreiros mais robustos a bordo dos navios de combate comuns e os soldados inferiores nos grandes navios de construção chinesa. Os Genji seriam induzidos a atacar os grandes navios, pensando que os comandantes estavam a bordo, e os Reiki poderiam então cercá-los e destruí-los. Mas quando Shigeyoshi se juntou aos Genji, revelou esse plano a eles. Sendo assim, os Genji deixaram os navios grandes em paz e concentraram seus ataques nos menores, e carregavam os campeões de Reiki. Mais tarde, os homens de Shikoku e Kyushu também deixaram Reiki e se uniram a Genji. Aqueles que até então haviam sido seus fiéis servos agora voltaram seus arcos e desembainharam suas espadas contra seus próprios senhores. De um lado, o mar revolto batia no penhasco para impedir qualquer desembarque, enquanto do outro estavam as fileiras cerradas do inimigo aguardando com flechas apontadas para recebê-los.
E assim, neste dia, a luta pela supremacia entre os Genji e os Reiki foi finalmente decidida. Enquanto isso, os guerreiros Genji saltavam de um navio Reiki para outro, atirando e derrubando os marinheiros e timoneiros, que deixaram seus postos e se jogaram em pânico no fundo dos navios. Tomomori remou até o navio imperial e gritou: "Vocês viram o que aconteceu? Limpem o navio e joguem tudo o que é desagradável no mar." Ele corria pelo navio da proa à popa, varrendo, limpando e juntando a poeira com as próprias mãos. "Como vai a batalha, Tomomori?" perguntaram as damas da corte. "Ah, em breve você verá alguns raros galantes do leste," ele respondeu, explodindo em gargalhadas. "O quê? É hora de brincar?" elas responderam, e levantaram suas vozes e choraram em voz alta. Então a senhora Nii, que já havia decidido o que faria, trajou um vestido exterior duplo de luto cinza escuro e, arregaçando suas saias longas, colocou a joia sagrada debaixo do braço e a espada sagrada em sua faixa. Ela tomou o imperador em seus braços e disse: "Embora eu seja apenas uma mulher, não cairei nas mãos do inimigo. Acompanharei nosso soberano senhor. Que aqueles de vocês que quiserem sigam-me." Ela se moveu suavemente para a morada do navio. O imperador tinha 7 anos naquela altura, mas parecia muito mais velho do que sua idade indicava. Ele era tão adorável que um brilho parecia emanar dele, e seu longo cabelo preto caía solto nas costas. Com um olhar de surpresa e ansiedade no rosto, ele perguntou à senhora Nii: "Onde você vai me levar?" Ela se virou para o jovem soberano, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu: "Talvez Vossa Majestade não saiba que ele renasceu para o trono imperial neste mundo como resultado do mérito das 10 virtudes praticadas em vidas anteriores. Agora, no entanto, algum karma malévolo o reclama. Vire-se para o leste e dê a Deus, a divindade do grande santuário de Ise, e depois para o oeste, e diga o Nembutsu, para que o Buda Amida e os sagrados venham para recebê-lo na pura terra ocidental. O Japão é pequeno como um grão de milho, mas agora é um vale de miséria. Há uma terra pura de felicidade sob as ondas, outra capital onde não há tristeza. É lá que estou tomando meu soberano." Ela o confortou e prendeu seus longos cabelos em seu manto cor de pomba. Cego de lágrimas, o menino soberano juntou suas lindas mãozinhas. Ele se virou primeiro para o leste, para se despedir da divindade de Ise, e depois para o oeste para repetir o Nembutsu. A senhora Nii o pegou com força em seus braços e com as palavras: "Nas profundezas do oceano está nossa capital." Afundou com ele finalmente sob as ondas. A ex-imperatriz se torna uma freira. Keiremonin, a antiga imperatriz, foi até Yoshida ao pé de Higashiyama e entrou na morada de um monge chamado Keiei. Era velha e em ruínas. Seu jardim estava coberto de ervas daninhas e samambaias de pés de lebre aglomeravam-se densamente no telhado. As cortinas tinham sumido e o quarto estava exposto, e não havia nada para impedir a entrada do vento e da chuva. Havia muitos tipos de flores, mas ninguém para cuidar delas. E ninguém ficava lá para olhar a lua flutuando no céu todas as noites. Ela, que antes passava seus dias no palácio de joias, dentro das cortinas de brocado, agora sofria as dificuldades indescritíveis de morar neste lugar em decomposição, desprovida de todos os seus antigos companheiros, como um peixe na terra seca ou um pássaro arrancado de seu ninho. E ela ansiava pelas vezes que se lançou às águas do mar.
No primeiro dia do 5º mês de 1185, a antiga imperatriz cortou o cabelo e foi instruída no caminho pelo abade do templo de Shouraku. Para a oferenda costumeira, ela o presenteou com o manto do imperador Antoku, que ele havia usado até o momento de sua morte, de modo que o perfume ainda estava grudado nele. Ela o trouxera para a capital das longínquas províncias ocidentais, com a intenção de mantê-lo como uma lembrança dele para nunca deixá-la. Mas agora, como não tinha mais nada a oferecer e pensando que, além disso, isso poderia ser uma ajuda para a salvação do imperador, ela o entregou ao monge, chorando amargamente. O monge ficou tão afetado que não conseguiu pronunciar uma palavra, mas pressionando a manga de seu manto preto contra o rosto, retirou-se chorando, afastando-se da presença dela. Este manto foi posteriormente tecido em uma bandeira e suspenso na frente do Buda do templo Shouraku. A imperatriz foi nomeada consorte imperial aos 14 anos, e aos 15 foi elevada ao posto de imperatriz. Sempre esteve ao lado do imperador, ajudando-o no governo durante o dia e como a única participante de seu amor à noite. Aos 21 anos deu à luz um príncipe que foi nomeado herdeiro do trono, e quando ele assumiu a dignidade imperial, ela se tornou imperatriz aposentada e tomou o nome de Kireimonin. Era filha do chanceler Kiyomori, e como mãe do imperador, era recebida em grande reverência pelo povo. Completava agora 28 anos, e a beleza de seu belo rosto ainda não havia diminuído, nem a elegância de sua forma esguia foi prejudicada. Mas o que agora valeu a beleza de seu cabelo? Ela renunciou ao mundo e se tornou uma freira. Porém, mesmo quando ela entrou no verdadeiro caminho, sua dor não foi aplacada. Parecia ver sempre diante de si as figuras do imperador, da senhora Nii e dos outros, enquanto o afundavam nas ondas. E nunca nesta vida poderia esquecer aquelas cenas melancólicas. Ela se perguntou por que havia permanecido viva para suportar tais tristezas, e suas lágrimas nunca secaram. Não era fácil manter-se acordada nem nas curtas noites de junho, mas se não adormecesse, não sonharia com os falecidos. Fracamente, a sombra de sua única luz caiu na parede do lado de fora, e durante toda a noite o som lúgubre da chuva soou na treliça das janelas. E como isso a lembrava do passado amado, essa laranjeira em flor perto do beiral que um ex-inquilino havia trazido e plantado lá. Seu perfume pesado foi soprado em seu quarto, e as notas do rouxinol foram levadas uma e outra vez para seus ouvidos. O restante das damas da corte que se jogaram no mar, mas não com a mesma determinação da senhora Nii, foram rudemente arrastadas pelos soldados Genji e trazidas de volta à capital. Jovens e velhas, todas elas se tornaram freiras e viviam escondidas em vales distantes nas montanhas, miseráveis, emaciadas na aparência e completamente irreconhecíveis. Os lugares onde moravam viraram fumaça, e o local vazio transformado em uma charneca coberta de vegetação. Foi tudo o que restou. Nenhum ex-intimista se aproximava. Tudo se tornara tão estranho agora quanto a casa daquele que foi enfeitiçado por fadas e retorna depois de 7 gerações. A ex-imperatriz vai para Ohara. No 9º dia do 7º mês, a residência da imperatriz foi arruinada no grande terremoto. Sua parede externa caiu e ela não tinha onde morar. Os dias haviam mudado desde o momento em que os guardas do palácio vestidos de verde permaneciam continuamente diante de seu portão. Agora o muro estava em ruínas, mais inundado pela umidade do que a charneca exterior, parecendo compreender a mudança dos tempos e se ressentindo do incessante e estridente som dos insetos. Embora as noites ficassem mais longas, a imperatriz não conseguia dormir. Ela meditava continuamente sobre sua condição melancólica, e isso, somado à tristeza natural do outono, tornou-se quase demais para ela suportar. No mundo transformado não havia ninguém para sentir simpatia por ela.
e todos aqueles de sua afinidade se foram, não deixando ninguém para acalentá-la em sua necessidade. Apenas a esposa de Takafusa e a esposa de Nobutaka costumavam ajudá-la secretamente. Ah! Exclamou ela. Nos tempos passados, quem sonharia que eu aceitaria qualquer coisa dessas? A imperatriz pensou que gostaria de ir a um lugar distante nas profundezas das montanhas para passar seus dias longe de todo barulho e agitação, pois sua morada atual ficava muito perto da capital e atraía os olhos de curiosos transeuntes. Por algum tempo ela não ouviu sobre nenhum local adequado, mas uma senhora veio lhe contar de um lugar nas montanhas de Ohara, ao norte da capital, chamado Jakko-in. Uma morada na montanha é muito solitária, é verdade. Ela respondeu, mas seria bom morar em um lugar distante dos problemas deste mundo. O assunto foi resolvido, e as esposas de Nobutaka e Takafusa enviaram um palanquim para buscá-la. No final do 9º mês, ela foi ao templo de Jakko-in. À medida que avançava, contemplava a beleza dos tons de outono enquanto o sol se punha gradualmente atrás das montanhas. O som lúgubre do sino noturno de um templo à beira do caminho e o orvalho espesso na grama enquanto passava arrancaram lágrimas de seus olhos. Uma forte ventania girava as folhas das árvores em todas as direções. De repente, o céu escureceu e a garoa de outono começou a cair. O grito de um cervo soou fraco, e o guincho dos insetos era incessante. Nada estava querendo somar ao montante de suas aflições, que pareciam de fato tais como poucos foram obrigados a sofrer. Mesmo quando foi levada de costa a costa e de ilha a ilha, sua melancolia não podia ser comparada a isso. O lugar que ela escolheu para morar era antigo e cercado por rochas cobertas de musgo. Os juncos do jardim estavam agora cobertos de geada em vez de orvalho, e quando ela olhou para o tom desbotado dos crisântemos murchos junto ao muro, dificilmente poderia deixar de se lembrar de sua própria condição. Entrando diante do Buda, orou pelo espírito sagrado do imperador, para que ele pudesse atingir o estado de Buda perfeito, e pelos espíritos falecidos de todos os Reiki, para que pudessem entrar rapidamente no caminho da salvação. Mas ainda a imagem do falecido imperador estava impressa em sua mente, e onde quer que estivesse, e ela pensou que nunca poderia esquecê-la. Construíram para ela uma pequena morada de 3 metros quadrados ao lado de Jakko-in, e nela havia 2 quartos. Em um, ela colocou seu santuário de Buda e no outro ela dormiu. Lá passava seu tempo repetindo continuamente o Nembutsu e realizando os serviços budistas, tanto de noite quanto de dia. Aconteceu que certa vez, no 5º dia do 10º mês, ela ouviu o som de alguém pisando nas folhas de carvalho que caíram e cobriam o jardim. "Quem pode ser?" exclamou ela. "Quem vem perturbar alguém que assim renunciou ao mundo? Vai e veja, pois me esconderei se for alguém que não desejo encontrar." Uma das senhoras foi olhar, mas foi apenas um jovem veado que passara por ali. O soberano sacerdotal vai para Ohara. Na primavera de 1186, o soberano sacerdotal expressou o desejo de ir a Ohara e ver o retiro onde Kenreimon-in estava morando, mas março e abril foram tempestuosos e o frio ainda persistia. A neve não derreteu nas montanhas nem os pingentes de gelo nos vales. A primavera passou e o verão chegou, e o festival de Kamo já havia terminado quando Sua Majestade se dirigiu aos recessos de Ohara. A grama do verão havia crescido densamente, e ao se separarem na estrada pouco pisada, Sua Majestade, que nunca estivera ali antes, ficou muito afetada pelo aspecto solitário e desabitado do lugar. No sopé das montanhas ocidentais chegaram um pequeno templo. Este era o Jakko-in. Pode ser descrito pelas linhas.
As telhas do telhado estavam quebradas, e a névoa, entrando, acendeu o incenso perpétuo. As portas caíram de suas dobradiças e os raios da lua eram as lâmpadas do santuário. O lago e as árvores de seu antigo jardim eram dignos. A grama nova crescia espessa e os rebentos verdes do salgueiro emaranhavam-se. As plantas aquáticas do lago flutuando nas pequenas ondas podem ter sido confundidas com brocado. Na ilha, o roxo das glicínias, em flor, misturava-se com o verde do pinheiro. A cerejeira tardia entre as folhas jovens era ainda mais maravilhosa do que as primeiras flores. Das nuvens de rosa, de quérria, que floresciam em profusão na margem, veio o chamado do cuco, uma nota de boas-vindas em homenagem à visita de Sua Majestade. O som da água era agradável, ao cair das fendas das rochas desgastadas pelo tempo, e as paredes cobertas de era e os penhascos de besouros tinham desafiado o pincel do pintor. Quando Sua Majestade chegou à morada da antiga imperatriz, a era crescia nos beirais, e a glória da manhã subia por eles. A samambaia de pé de lebre e o lírio diurno se misturavam, e aqui e ali havia uma cabaça inútil. Ali estava a grama que crescia espessa no caminho de Yen Yuan, e o pé de ganso branco que mantém os homens à distância, e ali estava também a chuva que umedecia a porta de Yuan Xian. As tábuas de cedro do telhado estavam escancaradas, de modo que a chuva, a geada e o orvalho da tarde competiam com os raios da lua para entrar, e o lugar parecia quase inabitável. Atrás estava a montanha e na frente estava a charneca, e as ervas de bambu farfalhavam ruidosamente ao vento. Como acontece com quem não tem amigos no mundo, raramente ela ouvia notícias da capital, mas sim o grito dos macacos, que saltavam de árvore em árvore, e o som do machado do lenhador. O soberano sacerdotal a chamou, mas não houve resposta. Depois de um tempo, uma freira de aparência murcha apareceu e ele perguntou: "Para onde foi a antiga imperatriz?" "Para a montanha, para colher algumas flores", foi a resposta. "Como é difícil", disse Sua Majestade, que desde que renunciou ao mundo não teve ninguém para realizar tais serviços para ela. "Este destino veio sobre ela de acordo com os 5 preceitos e as 10 virtudes", disse a freira. "Por que então ela deveria se poupar das austeridades de mortificar sua carne?" O soberano sacerdotal olhou para esta freira e notou que estava vestida com pedaços de seda e algodão grosseiramente unidos. Ele achou estranho que alguém de tal aparência falasse assim, e perguntou quem era. Por algum tempo ela não conseguiu responder nada, mas apenas chorou. Depois de um tempo, e controlando seus sentimentos, respondeu: "Eu sou Awa Nonaidi, filha do falecido Shinzei. Uma vez você me amou profundamente, e se agora você me esqueceu, deve ser porque eu fiquei velha e feia." Ela apertou a manga no rosto, incapaz de se controlar por mais tempo. Uma visão muito melancólica de se ver. "Sim", disse Sua Majestade. "É você, Awa Nonaidi. Eu tinha esquecido tudo sobre você. Tudo agora parece um sonho." Ele não conseguia parar as lágrimas, e os cortesãos com ele disseram com emoção: "Ela parecia falar tão estranhamente para uma freira, mas ela tinha um bom motivo." Dali a pouco 2 freiras vestidas com túnicas escuras foram vistas descendo lenta e dolorosamente pelas rochas ásperas da encosta da montanha. O soberano sacerdotal perguntou quem eram, e a freira respondeu: "A que carrega uma cesta de azaleias da montanha no braço é a ex-imperatriz, e a outra, com uma carga de samambaias para queimar, é filha
de Khoresani. A ex-imperatriz, já que vivia separada do mundo, estava tão envergonhada ao ver os visitantes que de bom grado se esconderia em algum lugar para evitá-los, mas não podia voltar para as montanhas e nem tinha a possibilidade de entrar em sua morada. A velha freira se aproximou enquanto ela estava estupefata e pegou a cesta de suas mãos. Já que você renunciou ao mundo, disse Awa Nonaidi, o que importa a sua aparência? Eu rezo para que você venha e cumprimente sua majestade, pois ele logo retornará à capital. O falecimento da ex-imperatriz. O estrondo do sino de Jacoim proclamou o encerramento do dia quando o sol da tarde começou a se pôr no oeste. Sua majestade, cheio de arrependimento por ter se despedido, partiu em sua jornada de volta com lágrimas nos olhos. A ex-imperatriz, com a mente ocupada com pensamentos de dias passados e derramando lágrimas que não conseguia conter, ficou observando a procissão imperial até que não pudesse mais vê-la. Novamente entrando em sua morada, ela se prostrou diante do Buda. A antiga imperatriz continuou a viver infeliz por alguns anos, até que finalmente adoeceu e ficou de cama. Estava ansiando a morte há muito tempo, e agora pegava o cordão de 5 cores que estava preso à mão do Buda e repetiu o Nembutsu. Salve, Amida Buda, Senhor que nos guiou ao paraíso do oeste. Em memória do teu grande voto, suplico-te que me recebas na terra pura. Enquanto orava a filha de Khoresani e a monja Awa Nonaidi, de pé, em cada lado de sua cama, levantaram suas vozes em lamentação por sua triste despedida. À medida que o som de sua oração ficava cada vez mais fraco, uma nuvem roxa de esplendor desconhecido cresceu visível no oeste, e um perfume desconhecido de incenso maravilhoso encheu a morada, enquanto acordes celestiais de música eram ouvidos de cima. Assim, em meados do 2º mês de 1213, a ex-imperatriz, Kenrei Munin, deu seu último suspiro.